A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer a porção da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus no capítulo 21, do 12 ao 17. O tema é a purificação do templo. Nós vemos aqui a palavra do Senhor, o próprio Jesus, ali quando ele ficou, como se diz, irado naquele exato momento de ver o templo do Senhor, a situação que se encontrava. Então nós vamos estar lendo aqui esta palavra gloriosa e maravilhosa para nossas vidas. Jesus entrou no templo, no 12 diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as muralhas que Jesus fazia, as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao Filho de Deus, o Filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequenos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Nós vemos essa passagem muito linda, uma passagem maravilhosa da parte de Deus para a minha vida, para a tua vida. Nós vimos aqui que Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Eu quero trazer isso para nossas vidas espiritual, para esse templo aqui. Não que ele não queira que a casa dele não se faça de negócio, não. A casa aonde nós vamos adorar ao Senhor é casa de oração. Ali aonde nós temos que respeitar, desde que nós colocamos o pé, ali no que faz parte do templo, na calçada ali, ai que respeito, lindo, e principalmente lá dentro, no momento do culto, no momento que estamos ali para adorar, há que haver um respeito. Muitas vezes a pessoa não está vendendo, mas está fazendo coisas ali que não agrada ao Senhor. Muitas vezes não está, como se diz, comprando, vendendo, cambista, vendendo pombas, etc., mas etc. Ali, mas eles estão falando de A, de B, de C, daquele que está pregando, daquele que está cantando, daquele que está coordenando, da roupa daquele, da roupa daquela. E sucessivamente, como é que ele anda, como é que ele fala, como é que ele age, como é que ele reage, como é que ele dirige. Está bem diante do Senhor, está de acordo com o Senhor, está dentro da onde? Do templo do Senhor. Nós vimos que naquele dia Jesus ficou totalmente, não suportou de ver a desfeita daquele povo dentro daquele templo. Hoje é diferente, amados. Talvez não trazemos pomba para vender, mas fazemos outras coisas, muitas vezes até pior, dentro do templo. E nós vimos aqui que Jesus ele entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Nós vimos aqui que a preocupação de Deus é hoje com o meu templo, com o templo dele, que é esse corpo aqui.
aonde ele habita. Como está ele? Jesus está indignado com a situação que estamos. Eu não vou dizer a todos, porque se ainda há sal na terra, se ele não veio buscar a igreja, porque ainda há sal na terra. Ainda há sal na terra e ainda há almas para se converter, porque ele diz que o fim seria quando todos ouvissem a sua palavra. Então ainda não chegou o tempo dele buscar, mas está buscando. Ele vem buscando vidas desde o princípio, levando vidas. Mas a sua vinda para levar no coletivo está prestes a suceder. Mas ele está esperando almas para se encontrar com ele. Está esperando você a se converter ao Senhor. Está esperando você a se arrepender dos seus pecados. Deixar que ele limpa, porque ele está indignado com a situação que está ocorrendo dentro da casa do Senhor. Daqui não está sendo fora. Dentro da casa do Senhor, onde se faz negócio. A preocupação ali somente de negócio, mais finança, e a sua palavra está deixando ao descanteio, a seu ensinamento está deixando de lado, a sua doutrina, as suas leis, os seus mandamentos, nada sequer. São poucas horas, poucos minutos que temos para ouvir o alimento sólido. E Jesus, ele está indignado, assim como nesse dia ele se indignou de ver o templo naquela situação. Está diferente, amados. Hoje os templos estão diferentes naquele dia que Jesus entrou e viu. E está vendo o meu e o teu e o nosso coração, este templo. E quando nós chegamos a este templo, chega na casa do Senhor para adorar, o que fazemos? Quando pisamos no pátio da igreja, já é motivo de respeito, porque a nossa adoração, ela não vem na igreja. A presença dele não está somente na igreja, porque a presença dele é o seguinte: a presença dele está nas nossas vidas, então ela vem de lá de casa. Aonde nós estamos? Quando nós chegamos na igreja, aí a presença dele está. Comigo, com você, com nós. A presença dele habita em nós. E será que a presença dele está conosco? Será que dentro de nós não há essas situações? Como ele disse, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Será que nós estamos na mesma posição? Não todos, mas uma parte estão na mesma posição que esses aqui ali, na casa do Senhor. Será que respeitamos a casa do Senhor como é devido? Será que realmente vamos na casa do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, para abençoá-lo, para abraçar nosso irmão? Que bom, bem-vindo, que bom que você está aqui. Senti sua falta, não te via. Será amado? Xanai para fome, caitio sol, nei praitio, nei brimol. Nós vimos aqui que Jesus estava indignado e ele continua estando totalmente designado, como se diz, irado com a situação que está ocorrendo dentro da casa do Senhor. Está triste, amados, triste de ver a situação. E o único que pode nos limpar, nos purificar, como se diz, a purificação do templo, é Ele. É o Espírito Santo que pode nos purificar. Mas eu preciso dar vazão a isso. Eu preciso reconhecer as minhas falhas, os meus pecados. Eu preciso reconhecer como eu estou. Porque entra na casa do Senhor e muitas vezes não há respeito.
Um está falando ali, está murmurando, aqui sentado. Enquanto Deus vê o coração, enquanto Deus olha, o culto é individual, não é o coletivo, como eu sempre tenho falado, ele não olha o culto coletivo. A reunião é linda, é bom estar na casa do Senhor, é louvável estar na casa do Senhor, e é o certo estar na casa do Senhor. Mas estarmos na casa do Senhor para render honra, glória e graças a Ele. Louvor ao que é digno de toda honra e de todo louvor. Ele se dignou de ver essa situação. E Ele está também nessa situação, não somente Jesus, como Deus também. Olhando para a humanidade, olhando para o povo dentro da sua casa. Será, amados, que nós temos respeito quando estamos na casa do Senhor? Total fala mal de A, fala mal de B. Não, Deus detesta. Se tem uma coisa que Ele odeia, é ver alguém falar mal do seu irmão, do seu próximo. Odeia. Murmuração, nem se fala porque o povo de Israel pereceu no deserto. Por que ele não demorou 3 dias para chegar à terra prometida? Porque ele demorou 40 anos. Por causa do quê? Por causa da murmuração. Se nós vamos para a casa do Senhor, se todos que vão para a casa do Senhor vai para adorar, você imagina o que não acontece, amado? O que acontece como se todos vão no mesmo propósito, de púlpito a todos, no mesmo propósito de adoração, no mesmo propósito de nos buscar purificação para esse templo. O respeito de estar na casa do Senhor adorando Ele. Olha o que acontece. Cego e coxo se aproximaram de Jesus no templo e Ele os curou. Ai milagre, ai maravilha, ai salvação de alma. Ele tirou fora aquele povo que estava ali e chegou os enfermos, necessitados. E quem vai na casa do Senhor, todos nós temos requisitos, todos nós temos um problema, todos nós temos uma enfermidade. Todos nós precisamos de um milagre de Deus nas nossas vidas. Todos. Só que ao contrário de ir para adorar, vai para murmurar. Se ao contrário de ir para adorar, vai reclamar. Vai falar mal de A e de P. Não dá importância a esta palavra. A palavra tem que ser, como se diz, escolhendo a dedo, pisando em ovos, para não ofender ou machucar ou ferir. Mensagens bajuladoras. Deus está indignado de ver essa situação na casa do Senhor. Como eu disse, não em todos os lugares, mas muitos. Muitos estão assim. Lamentavelmente, não tem diferença. O povo no passado e agora no presente, pior está. E nós vimos que houve aqui cura. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, eles não gostaram, é óbvio. Quem quer ver a minha bênção, a tua bênção, a nossa bênção? Quem quer ver milagre? E quem está trabalhando contra isso não é o inimigo das nossas almas? Que não quer que isso suceda dentro da casa do Senhor, a unidade, a comunhão, a união, a purificação do templo. Ai, milagre! E quem que não quer ver isso? O próprio inimigo de Deus e das nossas almas.
E muitas vezes damos vazão a ouvir, a fazer a vontade dele. Infelizmente, lamentavelmente, estamos cego, surdo. A igreja lê a Bíblia. Busca no Senhor sabedoria e entendimento da sua palavra e discernimento de espírito, para discernir o que vem de Deus, o que vem do inimigo, o que vem da carne. Porque a carnalidade, a carne está terrivelmente falando na igreja, terrivelmente. E nós vimos aqui a palavra do Senhor, que as crianças louvavam o Senhor. Eles ficaram indignados. Olha só, Jesus indignou por ver o templo daquela forma. Houve cura, houve libertação, nós vemos cura, milagres. Quanto o que estava sucedendo, eles estavam todos tranquilos, estava tudo bem para eles. E é assim que Satanás também vê o crente fazendo a vontade dele. Dele quem? Do inimigo, não de Deus. Ele está tranquilo, mas mexeu. Vai levantar, óbvio que vai levantar. Eles ficaram indignados e perguntaram a Jesus. Eles não quis nem saber se alguém recebeu cura, milagre, maravilha, salvação, que as crianças estavam adorando, louvando o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Eles não queriam isso, eles queriam que a casa do Senhor virasse, como se diz, covil de salteadores. É isso que Satanás quer, amados. Abrir os olhos. O que ele quer é isto dentro da casa do Senhor, covios de salteadores. É isso que Satanás está fazendo, seguecendo o povo de Deus. E acostumar com a situação, a frieza espiritual. O comodismo. E nós vimos aqui que eles ficaram indignados. Olha a diferença. Não é o que? O certo é errado, o errado é certo. Isso é de agora? Não, isso vem desde o princípio. Toda a vida foi assim. Hoje, muito mais, é óbvio. Aí está aqui, você ainda diz para Jesus assim, você não está ouvindo o que estão dizendo? São ousados. Satanás é ousado. O inimigo é ousado. Você não está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, sim. Eu imagino Jesus respondendo com toda a mansidão. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças, de peito tiraste o perfeito louvor? Leiam a Bíblia. Busque nela. E diz mais a palavra do Senhor. E deixando Jesus, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Não dá importância a falações de Satanás, a conversações do inimigo. Sim, pois a palavra de Deus diz isso. Vocês nunca leram? Pois é, amados. Para fazer isso, precisa ter conhecimento da palavra do Senhor. Precisa procurar viver esta palavra. Que Deus assim vos abençoe. Como se diz, a purificação do templo em ti. Templo físico, templo, porque eu vou para a casa do Senhor, eu que faço a purificação do templo. É na minha vida. Eu tenho que cuidar do templo físico e neste templo aqui. Que Deus assim vos abençoe. Um beijo no teu coração e fique na paz de Cristo.